Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu só colocar o celular aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos pegar as nossas Bíblias neste momento? Vamos pegar as nossas Bíblias. Primeiramente, no caso assim, eu quero estar dizendo aqui que antes, né, de estar lendo aqui, a palavra do Senhor, deixa eu só pegar aqui. Achei. Primeiramente, antes de fazer aqui a leitura, de dar início, eu quero primeiramente começar aqui dizendo que assim, para quem não sabe, e eu acredito que a maioria das pessoas, né, já sabem que assim, para realmente houver libertação do Espírito Santo de Deus sobre uma vida, a pessoa ela tem que querer. A pessoa ela tem que aceitar. A pessoa ela tem que querer, ela tem que concordar, ela tem que se não pedir, né, literalmente falando, né, se não for algo pedido da própria pessoa com Deus para que ela quer ser liberta, a pessoa ela tem que concordar, a pessoa ela tem que estar disposta, a pessoa ela tem que abrir o coração, ela tem que querer que Deus comece a libertar ela do que não agrada a Deus. Se a pessoa não quer, não existe libertação, não vai haver libertação, não tem o que fazer. Eu acredito que a grande maioria das pessoas sabe perfeitamente disso, e eu, particularmente, eu concordo 100%, infinitamente, eternamente com isso, e não tem como mudar, não tem como ser revogado, não tem como mudar. Eu concordo plenamente com isso. E é algo que não pode ser mudado, não tem como mudar, não tem como revogar, não tem como dar um jeito, perder tempo, não tem como. Eu também não concordo com isso, eu concordo com a libertação que Deus ele tem para cada um de nós. Isso eu concordo. Entende? Então, primeiramente, agora, vamos, né? Quem quiser neste momento acompanhar na Bíblia comigo, vamos pegar a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 4, 8. Lucas 4, 8. Lucas 4, 8. Vamos pegar aqui. Lucas 4, 8. Assim nos diz a palavra. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, dando continuidade, eu quero dizer que existem certas causas individuais, né, em relação a Deus conosco. Existem certas causas individuais, né, situações internas do que nós estivermos passando, que assim, o que acontece? Vamos supor, Deus, ele pode até ter uma vontade dele sobre uma vida, entende? Eu vou ver se eu consigo expressar. Deus, ele pode até ter a vontade dele sobre uma vida, entende? Só que assim, o que acontece?
que acontece? Só que isso só vai ser aceito, isso só vai ser introduzido à vontade de Deus na vida de alguém se a pessoa aceitar, se a pessoa querer, se a pessoa querer. Se a pessoa, porque nós temos o livre-arbítrio. Se a pessoa não quer, não concorda, não está de acordo, não cabe na vida da pessoa, a pessoa não concorda com isso, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Aí não vai haver, né, a vontade de Deus sobre aquela vida, não vai ter, não vai ter conclusão em relação a essa questão, pela pessoa não aceitar. Entende? Entende isso? Porque assim, e algo importante também. E quando, vamos supor, e quando a pessoa, Deus tem a vontade sobre a vida dela, a pessoa ela aceita, ela já decidiu, ela já voltou o coração dela para o bem, para a vontade de Deus, para com ela. A pessoa ela aceita, ela concorda. Por mais que, às vezes por mais que externamente falando, vamos supor, às vezes a pessoa ouve uma música, tipo assim, às vezes a pessoa, vamos supor, às vezes a pessoa coloca um som de um artista secular, né? Vamos supor, uma música aleatória, uma música, né? Secular, né? Uma música aleatória, vamos supor, algo que não está no padrão, né, em relação a músicas evangélicas, a música que fala, né, de Deus, tal, essas coisas todas, entende? Por mais que a pessoa coloque a música para ouvir ou segue ritmo da música, né, não permanece, não permanece, não permanece. Não permanece porque não está de acordo com o que a pessoa já tem dentro de si. Não está de acordo com o que a pessoa já decidiu firmemente, já concordou, já aceitou internamente falando, com o ser dela, com o próprio ser, com o próprio interior, já está em concordância com a vontade de Deus, internamente falando. Quando a pessoa, ela verdadeiramente, ela aceita a vontade de Deus, quando ela aceita, quando ela está em concordância com Deus e ela aceita verdadeiramente de corpo, de coração e alma, sabe? Por mais que ela coloque, vamos supor, uma música, né? Uma música ou assiste um vídeo de um artista, né? E sabe, e queira seguir o ritmo ali no momento, né, daquilo que está vendo e ouvindo, só que não permanece, não penetra. Não penetra. Volta tudo, volta tudo do mesmo jeito. Volta tudo do mesmo jeito, não fica. Não fica a pessoa até já pode ter tentado, né? Eu digo por experiência própria. A pessoa já pode até tentado, sabe? E só que não, aquilo não fica, aquela vontade de continuar, tipo, vendo um vídeo de um artista famoso, muito famoso, de alguém, né? De algum artista que já foi muito famoso e tal, ouvindo uma música, só que aquilo não fixa, aquilo não fixa, não fixa. Não penetra no interior da pessoa. Por quê? Porque o que tem dentro da pessoa, porque a natureza, o que tem dentro da pessoa, a característica interna, a pessoa ela já é como se fosse algo já selado. É como se fosse algo assim que também não tem como mudar. Não tem como mudar. Não tem como mudar, sabe? E na verdade eu digo assim que cada vez mais que o tempo passa,
e a gente vai firmando mais em Deus, isso vai se tornando mais forte. Isso vai se tornando mais forte, muito mais irreversível, na verdade. E não tem como voltar atrás, não tem como mudar. Então é isso que eu quero estar dizendo, que por mais que às vezes o diabo, né, os espíritos malignos, né, muitas das vezes os demônios tentam influenciar a você, para, vamos supor, seguir o ritmo, né, de esses artistas, né, famosos, tal, gente que até já morreu, ouvir músicas, né, músicas do mundo, né, secular. Então, assim, por mais que o inimigo, os demônios já tenham influenciado a gente a seguir esses ritmos, tal, mas é algo assim que eu digo que não fica, não fica, não fixa, não entra, não penetra, não entra, não penetra, não está compatível, não está de acordo com o que tem dentro, sabe? Não, não fica, não permanece, não permanece, não permanece. É isso que eu quero estar dizendo. Eu não sei se vocês me compreenderam, né? Eu não sei se vocês me compreenderam, mas isso acontece, isso pode acontecer. E que não adianta, não adianta, realmente não adianta, tá? Então, para mim, eu sempre digo que para mim é motivo de muita alegria, porque eu fico muito contente toda vez que eu fico muito contente, que, né, de tá falando algo, né, de estar passando aqui o que é para mim passar, entende? Então eu fico muito contente. A minha alegria vem disso. Eu fico bastante contente mesmo, independentemente do dia em que seja, independentemente dos imprevistos, contratempos, independentemente, vamos supor, do nosso dia a dia que eu falo. Então eu fico bastante contente, bastante contente. Mas é isso que eu quero estar deixando aqui neste momento, tá ok? Então, vamos neste exato momento, né? Eu vou encerrando aqui, né? Mas até a próxima oportunidade, querendo Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Uhum.